Vamos lá, então. Uma boa noite a todos. Mais uma semana pedimos licença, proteção e inspiração de nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi, para que nos abençoe no estudo de hoje, a nossa busca do conhecimento da fé. E hoje, dando continuidade à sequência, eu estou na sequência do livro, tá, gente? Primeiro está sendo falado sobre os orixás universais e depois nós vamos falar sobre os orixás cósmicos. Só para lembrar, os orixás universais são os dos polos positivos. É como se cada linha da Umbanda fosse um ímã que tivesse o polo positivo e o polo negativo, que é polo de atuação. Não tem nada a ver com negativo de mal, positivo de bom, tá, gente? Não tem nada a ver com esquerda e com direita. Aqui é a linha de atuação, a linha de irradiação de Deus, que tem os polos positivos e negativos. Então, a gente está falando sobre os positivos primeiro. A gente falou sobre Oxalá, que é a irradiação da fé, o elemento cristalino, tá? Que é o elemento de pureza. E agora nós vamos falar sobre Oxum, que é a segunda linha, que é a linha do amor. Então, Oxum é o polo positivo da linha do amor na Umbanda, que tem em seu polo negativo Oxumaré, né? Então, é Oxum e Oxumaré na linha do amor. Então, é um trono, Oxum é o trono natural que irradia o amor, tá? Vou seguindo o material que eu passei para vocês, que tem coisa muito bacana ali, tá? E esse amor, gente, também é o amor no aspecto de concepção. Então, essencialmente é o amor, mas a linha de Oxum também é a linha da concepção. E a concepção é em todos os sentidos. É a concepção da vida, a concepção das coisas, a concepção das amizades, a concepção das empresas, dos negócios. É a concepção de uma forma geral, tá? Então, é conceber, né? Então, esse conceber vem de Oxum, né? O momento da concepção. Tanto que o pedido para as mulheres engravidarem, você pede primeiro para Oxum, para a concepção acontecer, depois para Iemanjá, para que o bebê seja gerado, né? Mas a geração é de Iemanjá. A concepção, ela é de Oxum, né? Por isso que ela é a mãe da concepção. Ela estimula a união matrimonial, né? Então, por excelência, a união entre as pessoas, né? O estímulo matrimonial. O casamento é de Oxum, não importa se é um casamento homo, hétero, etc, etc. Daí não tem, porque é o matrimônio em si, né? É de Oxum. E como um trono mineral, o elemento de Oxum é o elemento mineral, tá? Ela favorece a conquista de riqueza, tanto espiritual como abundância material. Por isso que Oxum é o orixá do ouro, né? O elemento de Oxum, um dos elementos de Oxum é o ouro, tá? Então, o ouro como símbolo, o espelho de Oxum, todos aqueles símbolos de abundância, de riqueza, né? Ah, então todos os filhos de Oxum são ricos? Não é bem assim, né, gente? Eu até falei da minha amiga, né? Falei, eu sou filha de Oxum e sou pobre, mas acorda meio-dia todo dia. Então, assim, a vibração de Oxum favorece essa abundância. Não riqueza necessariamente de ouro, mas também, né? Orixá da fartura também é associado ao Oxóssi. Oxóssi também é fartura, tá? Então, tem outros, mas Oxum é essencialmente ouro, né? Esse é o elemento mais forte dela, tá? Oxum estimula os sentimentos de amor, de fraternidade e de união entre as pessoas, né? E no seu polo negativo, Oxumaré trabalha os desvios do amor. Os desvios do amor. Porque se por um lado, né,
Oxum, ela tem essa vibração de amor, tudo em excesso gera desequilíbrio. E o excesso, o desvio de amor, gera ciúme, possessão, né? Então, desvios, vícios sexuais. Então, esses desvios, esses excessos do amor, eles são corrigidos geralmente pelo polo negativo, que é o Xumaré, que é o orixá da renovação, é o orixá da tolerância, né? Eu até falei, depois a gente vai falar mais sobre ele, tá? Então, esses sentimentos, sempre tem os polos, eles são justamente, eles funcionam assim para causar o equilíbrio. Então, estimular o amor e corrigir o excesso ou a deficiência, a falta, né, de amor nos seres, tá? E aí, como nos outros, tá bom? Só para vocês entenderem, Oxum, quando ela fala de amor, ela não é só o amor sexual, não é só o amor entre as pessoas, mas é todo tipo de amor, inclusive o amor pela fé, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente vê muitas pessoas que gostam, fazem as coisas certinhas. Não. Eu vou falar isso, gente, porque senão fala assim, nossa, essa mãe de santo é o cão, essa mãe pequena é o cão, que ela só dá bronca, só mete a boca. Mas a gente elogia quando precisa, e eu vou falar para vocês o que é importante, a meu ver, que a nossa casa tem, e que em outras casas não tinha. É esse amor na fé. Não importa, gente, você faz tudo certinho, faz tudo bonitinho, os médiuns são obedientes, são firmes, tá ali, mas vão e cumprem a sua obrigação. Ai, gente, cadê o amor? Cadê o amor? Então, isso não é assim, não é uma coisa que eu posso ensinar, isso é de cada um, entende? Não é ensinado, o amor não se ensina, o amor se sente. Eu não posso chegar aqui, por isso que para mim é tão difícil falar sobre o amor. Por quê? Porque não é uma coisa que eu vou ensinar para vocês. E não se ensina com palavras. O amor a gente aprende com as atitudes, com a vida, com as pessoas, com a vivência mesmo. A gente aprende. Embora a gente tenha isso dentro do nosso ser, o amor ele é presente, ele está dentro de nós. Só que nós escondemos, disfarçamos, desvirtuamos o nosso amor nessa e em outras encarnações. E a gente vai desvirtuando, afastando. Então, é muito comum ver um amor desvirtuado quando você confunde o amor com posse. Eu amo, é meu, é só eu que posso, é só eu que tenho. Aí você tem aquelas pessoas que são extremamente ciumentas e acham que quanto mais ciúme tem, mais elas amam. E tem gente, inclusive, que acha que se não tiver ciúme, você não tem amor, né? Tô eu falando aqui, o Gustavo tá me ouvindo, então eu não posso ser falsa, tá, gente? Eu sou uma pessoa extremamente ciumenta. Hoje, muito menos, tá? Mas eu era muito ciumenta, assim, absurdamente ciumenta. E eu vi o tanto, assim, a gente vê o tanto que a gente desvirtua o sentimento. Então, tem gente que é ciumenta com os amigos, com as coisas, aquela posse exagerada. E não adianta você ensinar, falar, você não pode ser ciumenta. A pessoa vai ser, gente, é uma coisa incontrolável. É isso que eu falo, você não luta contra quem você é. Você se conhece, se conscientiza, não tenta disfarçar. Ah, não, eu não sou assim. É assim. Primeiro, reconhece, né? Reconhece para depois ver onde é que você consegue ajustar, tratar, entendeu? Então, assim, o primeiro passo é se reconhecer, se enxergar, conhecer as suas sombras. Nós precisamos conhecer as nossas sombras. Não adianta jogar ela debaixo do tapete e deixar para depois. Isso serve para todos nós. É para você encarar ela de frente, reconhecer e ver o que você consegue tratar hoje, do jeito que a gente está agora. Ó, não, hoje eu consigo fazer tal coisa. Que a sombra que você esconde debaixo do tapete é a sombra que te pega no pé, é aquela mesmo que vai te pegar. Entende? Então a gente precisa
respirar e enfrentar esse reconhecimento, tá? É um processo do amor, é um processo de reconhecimento, de enxergar o amor nas coisas, nas pessoas, na natureza, no trabalho, na nossa vida em geral. Então, quando eu falo da tenda, é enxergar o amor que está ali. Não, eu tenho amor por estar aqui, né? Eu não estou aqui cumprindo a minha obrigação, eu não estou aqui cumprindo, eu vou aqui na tenda porque senão eu vou ficar louca. Lembra que eu falei isso? Os motivos que a gente vai para a Umbanda, gente, não vamos romantizar. Vai todo mundo lascado, ferrado, com medo, tudo lascado. Ninguém vai por amor, não, gente. Sinto muito, tá? Não vem falar, eu fui por amor, achei muito lindo. Geralmente as pessoas têm um certo encanto que desencanta rapidinho também, tá? Então vai pela dor, grande maioria. Aí vai pela dor, mas se encanta depois, né? Estava sofrendo e ama aquele processo, ama o envolvimento, né? Se sente bem, aquilo faz bem. Esse amor pela religião. Isso a gente tem que ter em tudo na nossa vida. Então, assim, pela nossa profissão, pelo nosso estudo, nossa, eu amo estudar, né? Eu amo o que eu faço. Se eu não amo, busque outras formas. Busca sempre fazer o que ama. Tudo aquilo que a gente faz com amor, tudo que o amor se sobressai ali, a gente tem sucesso. Por isso que Oxum, ela traz o amor àquelas coisas e a abundância material vem. Entende? Então, eu tenho amor ao meu trabalho. Eu faço com amor, eu faço com capricho, faço com zelo. Aquilo me preenche, me satisfaz. Olha, o amor de Oxum é um amor que preenche, que satisfaz. E aí você faz com sucesso. Você se sente preenchida no trabalho, no relacionamento, na sua casa, entende? É o amor que preenche esse vazio, essa sensação de vazio, né? E aí, só para, como eu fiz dos outros, fiz de Oxalá, nós temos as hierarquias de Oxum. O que são hierarquias? São as irradiações de Oxum que se cruzam com outras linhas. E aí nós temos a Oxum da fé, que é o amor pela fé, a Oxum do amor, que é o puro, né? Seria o amor puro, Oxum do conhecimento, aí nós vamos falar do amor ao conhecimento, né? O amor à justiça, o amor à lei, o amor ao saber, né? A maturidade, que é a evolução, e o amor da geração, o amor da criação, que nós vemos Oxum irradiando nas outras 6 vibrações, tá? Então, essa linha de Oxum, como as outras também, tem os seus níveis negativos, que o autor aqui, que a gente está falando do Rubens Saraceni, ele falou, não vamos comentar aqui os tronos minerais negativos, né? Que são responsáveis pela aplicação negativa de Oxum, e atuam como atrator dos seres que concentram sua vida somente na sexualidade desvirtuada. Esses seres ficam com a evolução paralisada até que esgotem os seus desejos desequilibrados e retornem às faixas neutras onde são direcionados. O que quer dizer isso? São os chamados de tronos opostos. A fé tem o seu trono oposto. Eu não estou falando de polo, não estou falando de Oxalá e de Logunã. Aqui eu não estou falando de Oxum e de Oxumaré. Eu estou falando de um contraponto, tá? Aí sim, fora, tá? Fora da atuação da lei, que corrige os excessos. São tronos, por isso que eles chamam de tronos opostos, porque seriam tronos das trevas. Então, tudo que tem na luz, gente, tem o seu espelho nas trevas. Mas isso não é de Deus. Lógico que é de Deus. Eles só não seguem as leis de Deus, mas Deus permite que assim seja, para que os espíritos desvirtuados, principalmente a gente fala de Oxum, a gente fala de aspecto sexual, os espíritos desvirtuados no aspecto sexual, eles consigam ser esgotados, tá? O vício do sexo, gente, é um dos vícios mais difíceis de ser corrigido do lado de lá.
Porque aqui na carne, as pessoas com desvios sexuais, elas conseguem disfarçar, elas conseguem esconder, tá? Muito. Mas lá no íntimo, essas pessoas, quando morrem, gente, aí você não nega mais, você não esconde mais nada com a carne. E aí, meu amigo, o pau fecha. Porque espíritos viciados em sexo, eles trazem junto com eles uma falange inteira de demônios espirituais sexuais, tem até nome, os íncubos e os súcubos, que são demônios específicos sexuais que trabalham só com esse lado de espíritos desvirtuados no sexo. E é difícil de esgotar esse desejo sexual desvirtuado. O que é esgotar? Sabe quando você sofre até você não aguentar mais? Sabe aquele sofrer até, agora que você não aguenta mais? Agora que você não aguenta mais, aí você está pronto para ser amparado. Mas primeiro você precisa esgotar todo aquele vício. E isso, gente, leva um tempão. E é lascado, é feio. Tá? Tem muitos livros do Rubens Saraceni, muitos romances que falam, que contam história desses espíritos que são desvirtuados, que são os caídos, né, pelo sexo, e como é difícil e é sofrido o processo de esgotar esse negativismo sexual para poder ser amparado. Então, se o amor tem todo, e o amor e o sexo também, se o sexo tem todo um lado curativo e de equilíbrio energético, a sua negatividade, o seu lado negativo e desvirtuado, ele é muito difícil de ser corrigido, tá? E é muito difícil, por isso que eu falo, a gente toma, já vou emendar num assunto aqui, que eu tenho evitado, mas eu espero que todos ouçam, e principalmente tem muitos que não estão aqui que precisam ouvir, que é o seguinte, quando você se envolve sexualmente com as pessoas, você cria laços com essas pessoas. Não, mas não, foi só uma ficadinha, foi só um pega. Gente, não interessa, você criou laço, entende? E esses laços, o que acontece? Você fica com um, fica com dois, fica com três, dentro da corrente. Como que você consegue manter a vibração? Não consegue, né, criança? Não consegue. Porque você tá ali, tem um, tem outro, a tua cabeça fica milhão. Já é difícil. Sem isso, imagina, por isso que eles falam assim, é proibido envolvimento, né? Ter relacionamento ali dentro da tenda? Ó, proibido não é. Mas não é recomendado. Por quê? Porque você cria lá sua criação, você abre espaço para ciúme, para sentimento de posse, e uma série de outros sentimentos que vem, que assim, pode tem um monte de casos aí, um monte de gente, até na tenda mesmo, que conheceu o marido, a mulher, né, o cônjuge, aí conheceu dentro da tenda, nós tivemos vários casos, pessoas que conheceu lá dentro, estão junto até hoje, então não é proibido, mas tem que tomar muito cuidado com esse fica com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro, depois você já rodou metade da corrente, e aí a tua vibração, meu amigo, vai no chinelo. Então, isso... é uma bronca? É uma bronca, gente. Porque tem que ser cuidado. Ali dentro, você tem que procurar tirar os olhos desse tipo de coisa. Não pode... Eventualmente isso acontece. Ninguém controla o coração, etc, etc. Olha, gente, vocês me desculpem a palavra. O coração vocês não controlam. Mas lá embaixo vocês controlam. Para ser bem curta e grossa. Porque o coração você não controla, mas lá embaixo, sabe? Lá embaixo você controla. Você não pode ser controlado pelo órgão sexual. Então, segura o tchan aí, literalmente. Por quê? Porque isso baixa muito a vibração da corrente. Entende? Então, assim, é uma questão de ligação, e até eu acho que eu falei algumas semanas atrás, quando eu estava falando sobre demanda, amarração amorosa, esse tipo de coisa, eu até expliquei, falei, essas amarrações amorosas, o princípio básico delas é ter uma ligação. Você não consegue fazer uma amarração amorosa de quem não tem ligação, entende? Eu não consigo fazer uma ligação amorosa com o Rick Martin,
Desculpa aí, tá lindo. Eu não consigo, por quê? Porque ele não conhece, eu não tenho ligação nenhuma com ele. Eu posso fazer a macumba que eu quiser para ficar com o Rick Martin, que ele não vai funcionar. Por quê? Porque falta o elo mental entre um e outro. Agora, se eu pego uma pessoa com quem eu já tive um relacionamento, terminou, eu já tenho elo, entende? Aí ainda, se você alimentar aquilo ainda, aí se lascou. Se você sente inveja, se você sente ódio, se você sente ciúme ainda da pessoa, aí, meu amigo, teu canalzinho tá ali, ó, aberto para receber tudo que a pessoa vai te mandar, inclusive amarração. Pega, lógico que pega. Ai, meus guias me protegem. Gente, os teus guias te protegem de tudo, mas eles não vão passar a mão na tua cabeça quando você faz burrada. Você sai por aí, abrindo ligação com Deus e com o mundo, e inclusive dando espaço para que pessoas de má índole consigam te enviar essas coisas negativas, o guia só fica olhando assim, fala, vamos ver até onde vai. Vamos ver até onde vai, para eu depois ter que sofrer tudo de novo, para ter que vir buscar. Entende? Então, é a nossa conduta. A nossa conduta é o maior protetor que a gente tem, gente. Tá? Estou falando isso tudo por quê? Relacionado ao amor. Né? Então, o amor, sexo, relacionamentos amorosos de uma forma geral. Então, é muito importante. Tá? Pensem nisso. Não é uma coisa assim, é proibido, mas pensem nisso, para que quando entrem na tenda, já tem, até porque tem muito entrante e tal, não, já pensem nisso. Olha, aqui, primordialmente, não é um ambiente para isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Mas evitem, né? Estou falando isso até para daqui para frente e tal. Mira para o outro lado. Quer ter um relacionamento? Mira para alguém fora da tenda, né? Não sei que foi uma coisa muito incontrolável, achou o amor da vida tal, né? Aí acontece, tá? Uma outra questão sobre Oxum também, a questão das águas, tá? A água, gente, ela é o melhor condutor de energia mineral e cristalina, ou seja, energia de Oxum e energia de Oxalá. Não é à toa que a gente usa água em tudo. É água para benzer, é água para banho, é água nos copinhos, para as firmezas, para os assentamentos, para tudo nessa vida vai água. Por quê? A água doce é a melhor condutora da energia mineral de Oxum. Entende? Então, não é por coincidência ou porque o rio é bonitinho. Não, os rios, as águas doces, são pontos de força de Oxum, porque a água doce é o melhor condutor da irradiação de Oxum. Assim como a água salgada é a melhor condutora da energia de fé. E de Iemanjá também, que é da geração, mas é da fé também. Então, água salgada para irradiação de energia de fé também, tá? Por isso a confusão aí de Oxum e Iemanjá. Mas é justamente isso, o domínio de Oxum são as águas doces e o domínio de Iemanjá são as águas salgadas, tá? Porque assim, vai ter diferença, até ele fala lá, água mineral, água sulfúrica, água saloba, água salgada, água ferruginosa, cada uma delas tem propriedade de condução diferente. Sábado nós tivemos as irradiações de nossa mãe, Nanã. E a melhor condutora das energias de Nanã é a água de mina, ou a água de lago, água parada, estagnada, né? Então, a energia dela flui. Gente, como tinha filhinho de Nanã nessa cumprindo lua, que coisinha mais bonitinha. Tem um monte de gente, hein, que tá cumprindo lua lá, que olha, foi vindo as mãozinhas assim, eu fui só sentindo, eu falei, vixe, mais um, vixe, mais um, vixe, mais um. Uma energia de Nanã muito forte ali, muitos filhos, muito bonitinho, sabe? Coisa bem gostosa, bem cândida, assim, uma energia bem doce, bem suave, né? Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se eu acabo de falar aqui. Aí depois ele passa, gente, explica que a água está também na terra, a água está nos vegetais,
né? Então tem a água doce em tudo, então tem amor em tudo, a irradiação dela, né? Ensina a fazer oferenda. Essas oferendas, gente, são oferendas genéricas que eles ensinam. Ah, posso fazer em casa? Pode fazer em casa. Posso ir lá na cachoeira um dia e levar aqui, ó, as velas dessa cor, esses frutos, assim, assim? Pode, gente, pode. Você só não pode ir na estrada pedir coisa ruim para os outros. Esse não pode. O resto você pode fazer tudo, né? Então, assim, vai, faça. Quem nunca fez, faça. A gente, às vezes, na tenda é difícil para se organizar ali, mas a gente vai acabar se organizando para ir novamente na cachoeira fazer um trabalho. É muito bonito, é muito gostoso. É outro, olha, gente, a energia é muito intensa. E a gente precisa lavar as guias, lavar a cabeça, que agora nesse frio não dá, né? Tem que esperar ficar um pouquinho mais quente. Lava tudo, nossa, faz aquela vibração, já aproveita com as pedreiras, já aproveita com nanã, é a coisa mais deliciosa do mundo. De vez em quando a gente precisa realmente fazer, né? Depois, gente, ele coloca ali algumas... E aí, gente, lembrando, né, tem um livro que a gente viu faz tempo já, que é sobre a escrita mágica simbólica, e mostra o formato das ondas irradiadas por Oxum. E o formato das ondas de Oxum é formato de coração. Olha lá, as oferendinhas de Oxum, as mandalas, sempre todas de coração. Por quê? Porque o coração é bonitinho? Não, é o contrário, gente. O coração foi adotado como símbolo do amor, porque é o formato da onda de irradiação de Oxum. Detalhe, o mesmo tipo de onda energética que forma o nosso órgão coração, que é o mesmo tipo de onda que forma a maçã, a fruta. E não por coincidência, a maçã é um dos símbolos da fruta do amor. Como não tem nada, né? Nunca tem nada por acaso. Tudo está ali conectado, a gente às vezes só não consegue enxergar. Quando a gente vai estudando, a gente fala, por isso, e a gente vai conseguindo entender. Então, quando falo do formato das ondas, você vê aonde estão certas flores, certas frutas. Por que tal fruta é de Oxum? Porque tal fruta tem a forma, não que é só, né? Mas tem primordialmente, ou seja, tem mais irradiação da onda de Oxum em sua formação energética. Então, é uma fruta de Oxum. As flores, a mesma coisa. Tal flor é de Oxum. Por quê? Porque tem a imantação, né, daquela onda energética na formação daquela planta, né? O quartzo rosa, que é né, a pedra mais conhecida, né, de Oxum, que ela tem a vibração de Oxum, né? É o quartzo rosa, que é a pedrinha. E a cor? Gente, a cor de Oxum vibra tanto no amarelo quanto no rosa. Então, aí fala, até, não vou entrar nesses pormenores, mas nesse livro, inclusive, explica por que Oxum vibra nas duas cores, né? Por que tem mais de uma cor para um orixá? Tá? Só que é muito técnico, eu não vou entrar nesse meio, senão as cabeças dá nó, tá? Mas vibra, então eu posso usar tanto o amarelo quanto o rosa para Oxum. A gente usa, no terreiro a gente usa o amarelo para Oxum, tá? Mas o dia que a Erezinha veio, agora ela tem nome, né? Que é Rosinha. O dia que ela veio, ela falou, ó, a minha mãezinha usa rosa. Ela não usa, que era rosa. E minha mãezinha usa rosa. Então, ela deu o nome, que era Rosinha, que ela era uma herê de Oxum. O ponto dela tem os corações, é tudo de Oxum. E é o rosa. Então não posso? Pode usar o amarelo para Oxum. Assim como as cores de Ançã, pode ser o amarelo ou pode ser o vermelho. De Xangô, pode ser marrom ou pode ser vermelho. De Ogum, pode ser o vermelho ou o azul escuro. Né? Então, não tem uma. Por isso que você vê terreiro adotando uma cor e terreiro adotando outra. Não está errado, tá, gente? Existe as duas cores vibrando no orixá.
Eu não vou entrar nesse ponto aí, explicar tecnicamente, porque é muito matemático e físico. Acho que vai, por enquanto, a gente... Vamos dar uma pausa aí nessa profundidade, tá? Só por causa disso. E aí, gente, a gente vai... Antes de eu falar sobre o Oxóssi, vamos ver se vai dar tempo, tá? Mas eu queria comentar algumas coisas para vocês entenderem, se situarem, e até para a gente se conscientizar. Sábado a gira foi bem intensa, em vários aspectos. E aí você fala, nossa, tem gente que fica impressionado, que fica assustado. E eu acho, não é bom, né, gente? Mas é necessário, tá? Por quê? E até alguns eventos que andaram acontecendo, tá? Vocês não... Acho que ninguém estava aqui, talvez a Cássia já estivesse, mas eu já trouxe, tá? Fui atendida, assim, de ficar no chão gritando em formato de feto, assim, sabe? Foi o Exu da Jane que atendeu, e eu cheguei e falei, ó, tem um negócio lá na casa do meu pai, tá feio, assim, assim, assado, e jeito que o Exu foi me atendendo, aquilo foi rosnando e foi gritando e gritava, que eu fiquei sem voz, tá? É feio de ver, mas são manifestações necessárias para tratar, tá? Então, por que isso é importante acontecer? Vocês pegam uma fase muito tranquila, é tudo muito lindo, muito iluminado, muito Deus abençoe, ai, que lindo, que lindo. Fica todo mundo achando que Umbanda é só isso, que é tudo lindo, maravilhoso, são só as flores, as mangas, ai, aquela coisa. E, na verdade, não é. A Umbanda, ela é feita para tratar de tudo. E, muitas vezes, de interferências que são pesadas para a gente, para eles não, para eles isso é natural, tá? Então, por exemplo, o médium, gente, não façam isso, não deixem isso acontecer. Tá passando mal, não tá sentindo bem? Vem e pede. Não deixa passar, porque às vezes a gente, por causa de vergonha, às vezes por causa de constrangimento, o que vão pensar de mim? Eu tô falando isso porque quando eu coloco para vocês, vocês vão ver que isso acontece. E não tem culpa de ninguém, isso é para acontecer, tá? É para trazer ali para tratar. E às vezes você como médium, foi justamente o canal para poder tratar daquilo, tá? E eventualmente, gente, mesmo médium que está atendendo há muito tempo, ou que tem experiência, de vez em quando você pega uns trem feio. Ah, por quê? Porque você fez coisa errada? Não, gente, isso é do jogo. É da mediunidade, você está sujeito a isso. Mas graças a Deus, é isso que eu falo, que a diferença de você ficar dando um de doido em casa, tentando resolver tudo sozinho, e você ter amparo de uma casa que você confia. Vocês vão ali, entregam a cabeça para o vô, porque vocês confiam que quando vocês tiverem alguma coisa que vocês não conseguirem tratar, vocês vão poder levar para ele vai socorrer, ele vai atender. Entende? Então, é para isso que é a casa. Tá? O médium não é para ficar sozinho. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Tá? Então, não... Ai, mas tem vergonha, fico sem... Não tem nada a ver. Você pega as coisas feias, o povo às vezes manda as coisas feias, vem de outros lugares, todo mundo tem um passado, todo mundo tem um presente, entendeu? Então, assim, isso é normal. Você tem desafeto, você tem... Ah, é porque assim, a gente tem principalmente quem veio do kardecismo, como eu vim, tá? Você tem aquela imagem de que assim, ai, se tinha uma coisa ruim comigo, é porque eu baixei a vibração. A gente se culpa. Gente, pelo amor de Deus, chega de culpa nessa vida. A culpa minha ficou lá no kardecismo. Graças a Deus. Hoje eu tenho responsabilidade sobre meus atos, mas eu não carrego mais culpa. Entende? Ninguém tem a vibração 100% o tempo todo. A gente baixa, isso é do ser humano. Então, o que a gente tem que fazer? Ai, faz uns dias que eu tô meio mal, tô sentindo uma coisa estranha em casa, tem um negócio meio estranho rondando. Não é para dar um de louco também achar que toda hora tá com coisa ruim, tá, gente? Mas quando você tem uma certa experiência, você já sabe diferenciar quando é um negócio de fora.
que está te incomodando, que está rondando, você vai e pede licença. Para quê? Para não deixar, porque se você deixar, aquilo vai te enfraquecendo, entende? E enfraquece, aí vai gerando problema, às vezes até problema físico. Você vai sentindo aquele mal-estar, vai parando de comer, vai perdendo apetite, sabe? Você vai ficando irritado. Tem várias sensações, entendeu? E isso... Aí, ó, tá vendo? Eu tô falando isso para você mesmo, viu, porque assim, a gente tem, como você era kardecista como eu tinha essa vergonha de falar assim, ai meu Deus do céu, eu tô com um diabão aqui comigo, o que será que eu fiz que tem esse trem, o que vão pensar de mim? Esquece isso, gente. Sabe quando que eu perdi isso, Grace? Primeira vez que veio, que se manifestou, que fez a puxada, ele falou, não, ela tava lá, eu vi, brilhou, eu fui, fiquei lá com ela. Aí eu vi que não tinha nada a ver, não era inimigo meu do passado, não, e isso, e acontece mesmo, estou falando isso porque a gente teve vários eventos assim, e às vezes o médium fica naquela, ai meu Deus do céu, eu tô passando mal aqui, ai, eu não quero, né, não quero chegar aqui que eu vou passar vergonha. Gente, não é vergonha. Vergonha são os idiotas que ficam olhando e achando, tentando imaginar o que está acontecendo. Eu vou xingar mesmo, vocês me desculpem. Porque a pessoa que fica olhando e fala, nossa, oi, fulano tava com um negócio. Ai, gente, olha, aqui não é para ser idiota desse jeito, vocês estão estudando para não ser idiota. Então, parar com esse tipo de julgamento. Estou, inclusive, aqui explicando por que isso acontece, para não ficar com aquele zóio de besta olhando. Isso aconteceu comigo, todo mundo que em casa aconteceu. O Gustavo já passou por isso, a gente já fez, e vai, puxa, o que é isso? O médium, ele tem uma vibração do lado de lá que os espíritos conseguem enxergar a nossa luz. A mediunidade tem um brilho diferente na coroa da pessoa e os espíritos conseguem ver isso de longe, quem é médium ou não. E eles são atraídos muitas vezes por essa luz. Você não fez nada, não é que você fez alguma coisa de errado. E eles vêm e outra, dentro da tenda, dentro de uma igreja, dentro de qualquer trabalho espiritual, as pessoas são constantemente atacadas, porque eles não querem que aquilo trate, evolua, eles não querem. Os espíritos trevosos, eles não querem nunca ver a luz se sobressair. Então, eles trabalham contra. Isso é de hoje? Não, isso é de sempre. Isso é da humanidade. Entende? Então, não se sinta culpado, não se sinta envergonhado, isso acontece, vai acontecer, não deixe isso evoluir, porque pode atingir o físico, o médico vai se sentindo, aí você começa a ter problema dentro de casa, você começa, sabe, assim, ficar irritado, tem vários sintomas, entende? Então, percebe, aí, o que é importante? Saber perceber, porque é difícil de perceber, tá? Você não percebe, às vezes você só percebe quando o negócio já tá ali, ó, já tá beirando o crítico. E isso vem do kardecismo e fica olhando, fala, eu aprendi isso no kardecismo, que toda vez que isso acontecia, era eu que tinha baixado a vibração e atraído esse tipo de espírito. Até eu entender que não era assim, eu falei, nossa senhora, gente, não. E não é nem só transporte, tá? Tem um médium de transporte que faz que colhe mesmo, tira de um e vai para o outro ali, e tem a nossa mediunidade que atrai naturalmente certos tipos de espíritos, às vezes até mesmo para ser tratado. E tem espírito, não é teu inimigo, não é nada, gente. Pode ser um enviado aí, ó, aqueles médiums lá precisam dar uma desandada naquela casa, né? Porque eles atenderam ali uma pessoa que era do meu domínio, alguém que eu estava ali atrapalhando, e eles foram lá e curaram, ou cuidaram. Dá uma desandada ali naquela casa e começa a mandar. Aí você vê que começa, por isso que eu estou falando desse assunto, começa a pipocar em um médium, em outro. Não é pessoal, gente, não é pessoal, entende? Não, porque a culpa é o sentimento pior que a gente pode ter na vida. Se culpar de uma coisa que, ai meu Deus, não é isso. Não tenham vergonha, não tenham medo, é para ser tratado, o vô cuida, acorde da maneira mais, assim, calma e resoluta, ele é curto e grosso. Vai lá, resolve, faz, e isso pode acontecer. E acontece assim, o que vai acontecendo com o tempo, aí sim para não desanimar, que você fala, nossa, vai lascar minha vida, nossa, que desânimo, né? O que acontece com o tempo é que a experiência mediúnica vai fazendo você
perceber essas coisas com mais rapidez. Então, você já não deixa ficar judiando tanto tempo, tá? E muitas coisas você mesmo vai conseguir afastar com o tempo, não é agora, tá, gente? Principalmente quem está aí mais iniciando. Com o tempo, você mesmo vai conseguir, intuitivamente, já conseguir tratar e afastar ou encaminhar, se for o caso, tá? E mesmo assim, vai ter um momento que você fala, não, nossa, tem um negócio assim, não estou conseguindo dar conta, vou lá pedir para o fogo. Tá? E isso, então, tendo consciência de tudo isso, você sabe que isso é um processo que, com o tempo, você vai aprendendo a tratar isso com mais naturalidade, isso não vai atrapalhar a sua vida, e as manifestações vão ficando cada vez, assim, você consegue sofrer menos, porque você vai aprendendo o que que é, já sei o que que é. A primeira vez, gente, você acha que você tá, sei lá, que você vai morrer, que você vai matar, que você vai... Enfim, passa tudo na cabeça da gente. Mas com o tempo você vai falar, isso tem. Isso é bom para que os outros vejam também, para saber que é assim. Que isso acontece dentro do terreiro. Não é para ser rotina, mas isso acontece, tá? E deve acontecer, porque quer dizer que você está sendo tratado, está sendo acudido, entende? Então, e ficar muito atento. E outra coisa que é importante, para o povo não achar que é brincadeira. Tem muita gente que acha Umbanda bonitinho, que acha legal, que é bonitinho, que é engraçadinho. E não, a gente avisa, a gente todo dia, o vô avisa, fala, cuidado, olha dessa cabeça, toma cuidado, toma. E o povo acha, não, tá bom. E vira as costas e... Porque pega, gente, lógico que pega. Não é só porque você disse... Além de tudo esse perigo que já é natural, que a gente tem que ir cuidando, aprendendo a tratar, a gente tem que manter a cabeça em ordem. Eu vou contar para vocês o que eu estava vendo antes de algum vir, para vocês terem ideia do perigo e para vocês ficarem atentos, tá? Tinha escondido atrás dos banquinhos, estava cheio de... Eram vários, não era um só, tá? Eu não consegui ver a forma direito, mas eram figuras escuras e pequenas, assim, como se fossem uns monstrinhos, negocinhos. E eles estavam escondidinhos atrás dos bancos, assim, esperando brecha dos médiuns para atacar. Dentro da casa? Sim, dentro da casa. Entra. Inclusive porque é permitido entrar para poder ser aniquilado. E para alertá-los. Então, entra e vai ser acudido. Mas olha o perigo, entende? Então, tem que estar muito atento. Eu não sei nem de onde veio, só sei que algum foi vindo aqui, eu fui vendo aqueles trequinhos assim, o negócio foi cortando, e eles estavam esperando brecha na cabeça oca dos médios, você tá entendendo? Estava esperando brecha naqueles que estão bem assim, ó, na com a vida, ou que está pensando mal do irmão, está reparando do jeito que o irmão está incorporando, aí fala, esse aqui que eu vou pegar mesmo, tá um bifinho gostoso, entende? Então, a gira não é brincadeira, não é para ficar ali de bobeira, porque é bonitinho, tem que cuidar. Casa de lei. Casa de lei não é para brincar, o Gustavo tá aqui, ó, casa de lei, entende? Então, é importante, às vezes, que vocês vejam certas manifestações, e não é para assustar. Outra coisa também, se impressionar e se chocar, é um prato cheio para o medo, tá? Então, eu me impressiono, eu fico com medo, nossa, toda vez que você se impressiona, gente, a tua vibração baixa, porque o medo ataca. Como que eu combato isso? Com conhecimento. É o que a gente está fazendo agora. Quanto mais eu compreendo, quanto mais eu entendo, mais me é explicado, eu vou conseguindo, aos poucos, tratar aquilo com mais naturalidade. Seja o negócio mais escabroso e feio do mundo, ou seja a coisa mais linda e maravilhosa. Porque quem se impressiona com coisa muito bonita também tem que tomar cuidado, tá? Porque os disfarces são lascados.
Então, não se impressione nem com o bem e nem com o mal. Entende? De ficar... sabe aquelas coisas? Tratar as coisas com naturalidade. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, sabe o que está acontecendo, mais natural aquilo se torna. E você não vira um alvo tão fácil. Mas mesmo você se protegendo, você cuidando, você conhecendo, de vez em quando vê uns... Você fala, vixe, negócio estranho. E é essa hora de você não deixar crescer. Que a porteira, gente, o portão é de ferro e o cadeado é de madeira. Entende o significado? Gustavo falando que é o conhecimento e fé nos trabalhos dos guias. Né? Então, a casa é de lei, o portão é de ferro e o cadeado é de madeira. Isso quer dizer o quê? Que entra. Não tem uma blindagem supersônica em volta dos templos religiosos, tá? Que, nossa, aqui não entra nada, que é tudo... Pá, 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 pá. E às vezes entra junto com assistência, entra junto com os médiuns, tá? Mas aquilo é combatido e é tratado. Às vezes até os guias observam, várias situações, eles tratam com... Aí você vê, o conhecimento e a fé que os guias têm, eles deixam certas situações, eles não se abalam, eles ficam olhando, às vezes deixa, olha, observa, até para entender, olha, passa uma, aí tem um tempo, uma vez, duas vezes, daí na terceira leva uma paulada na cabeça que não sabe nem de onde veio, entende? Então eles tratam isso com muita... não é assim, ai, entrou, já está todo mundo, que nem umas Maria Louca desesperada, não, eles têm esse sangue frio de tratar essas coisas, porque entra, gente, não é 100%, ali é cuidado, né? É cuidado, mas não é blindado, não tem uma redoma ali, até porque senão não entra ninguém, nem nós, né? Ia ficar todo mundo de fora. A gente se acha muito melhor que os egum, que os espíritos perdidos, sabe lá Deus como é que nós vamos ficar quando morrer? Você acha que todo mundo que vai virar caboclo, pena branca, sabe lá, né? Tudo iluminado de fé. Ai, Jesus, gente do céu, vamos... Lembra que eu falei sobre encarar as nossas sombras? Vamos olhar, né? Se olhar com sinceridade. Então, a gente não pode achar que é muito melhor que os egum que estão ali, porque a única diferença talvez seja a gente estar na carne e eles não. Então, a gente trata com respeito, com seriedade e não com superioridade, porque não tem ninguém superior ali, não. Entende? Então, a gente se coloca muito lá no superior, assim, muito com os narizão lá para cima, né? Ai, tô achando. Então, você se coloca aqui, ó, bem aqui na régua, bem aqui embaixo, ó, vou me conscientizar de quem eu sou, vou cuidar. Isso que é importante, ter confiança de onde você está, se sentir... É o amor, lembra que eu falei? A primeira coisa, o amor da fé. Então, acho que aqui é o caminho, me sinto bem, me sinto amparada, me sinto protegida, vou me cuidar. Faz a sua parte, que a espiritualidade faz a parte dela. O vô vai cuidar, o vô vai orientar, vai encaminhar os filhos. Não vai passar a mão na cabeça dos mimos e dos desaforos. Entende? Da trela para mimo, para vaidade, para desaforo, não é ser cuidado. Então, quando às vezes você fala, nossa, mas, ai, estou aqui, tá, ninguém está fazendo nada. Pode ser que seja só uma vaidade, ou só um mimo, ou só um desaforo, a gente sempre se olha. É que a gente tem os dois extremos, tem médium que é tão responsável, tão assim, que aí fica até com vergonha de vir pedir ajuda, porque fala, poxa, né, não gosto de dar trabalho. E aí você tem o outro que está lá, só dá trabalho e não tem o mínimo pudor de ficar o tempo inteiro enchendo o saco com coisa supérflua. Entende? Então, assim, a gente tem que tratar tudo isso. E eu vou ter que tratar de tudo isso. Graças a Deus que ele trata, porque eu tenho hora que a minha régua, ela faz assim, ó, que eu não sei para que lado eu vou. Por isso tem hora que eu paro, eu falo, o chefe é ele, fala com ele, porque eu não sei, para eu dar uma equilibrada, porque a gente é humano também, não tem, tem a nossa forma de ver, né? Então, ou o Josué deixa, o Josué é o chefe, o vô é o chefe espiritual, eu estou aqui de extremamente coadjuvante, né? É só para que as armas precisam, eu sou mais
das armas. Tem as armas também, tem os conjuntos das espadas ali. Mas isso, assim, daí a gente vê essa natureza nossa e a gente faz assim, não, então, calma lá, deixa, né, ser tratado de outra forma. Entende? Mas eu fico feliz, eu sei que é ruim, você fala, nossa, foi horrível, nossa, é ruim, você se sente mal às vezes. Nossa, agora vocês entendem por que eu não como antes da gira? Eu não como antes da gira, não é porque eu sou vegetariana, não, gente. É porque várias vezes ali eu quase vomitei. Os trem era feio. E se eu tivesse alguma coisa no estômago, tinha ido. Então, por cautela, eu como ali um amendoinzinho, uma balinha, uma coisinha só, para não dar muita fraqueza, porque às vezes o trem é feio. Não se sintam culpados. Isso acontece. Tá? Vai acontecer cada vez menos, tá? Falo isso para todos, vai acontecer cada vez menos, mas acontece, tá? Então, deixa eu só perguntar. Ó, Egum é o nome que eles chamam dos espíritos desencarnados, os perdidos, tá? Quando fala de Egum, é espírito perdido, é alma penada, tá? É que tem um monte de classificação, né, tem gente que chama de uma coisa, que chama de outra, mas normalmente quando se refere a Egum, é espírito perdido, desencarnado perdido. Tem os quiumbas, que são espíritos que não são de lei, tá? Os quiumbas são espíritos que não são de lei. Podem ser várias categorias, né? Chamam de Exu, que não é de lei, ou de Exu pagão, que é o Exu, ele não trabalha para a lei divina, tá? Então, tem várias denominações, mas tem espírito, nem todo Egum, que é esse espírito perdido, é um espírito trevoso, é um espírito que está ali causando mal, ou tem intenção de causar mal. Às vezes é só um perdido mesmo, né? Mas é que esses perdidos, às vezes eles causam muito transtorno, porque eles dão sensação física muito ruim na gente, sabe? Então é dor, é sentimentos ruins, a influência deles é muito ruim. Mesmo eles não querendo, eles acabam fazendo isso por causa da situação que eles estão, tá? Agora tem uns que vêm com um intuito específico de prejudicar, de várias formas, né? Então, a quiumba, que eles chamam de quiumba, de Exu pagão, etc, etc, são espíritos que vêm, que não estão agindo na lei de Deus, eles agem para as trevas, tá? E vem mesmo. Então, a gente tem que ter essa proteção e ter e a gente não tem essa sensação, gente, de que assim, o tempo inteiro, você aproximou, você já sabe quem que é. Você não sabe. Malemar, gente, quando está em desenvolvimento mediúnico, e para isso que ele serve também, é para você conseguir identificar quem que é quem, né? Pode sim, você consegue identificar, mas só um pouquinho. Você consegue identificar quem que é quem. Não, quem está aproximando é guia. Não, esse aí é o perdidão. Vixe, lascado. Ai, aqui tá ruim, esse tá ruim, tá ruim, tá ruim. Você vai começando isso é desenvolvimento. Aí você aprende a conhecer a aproximação, a diferenciar a energia dos teus guias e a energia desses outros espíritos, sejam, né, Egum, Quiumba, seja lá o que for. Tá? Exu pagão pode se tornar um Exu de lei. Sim. Inclusive, a história do Guardião da Meia-Noite conta a história dele, que ele começa trabalhando como um Exu, ele começa a atuar como um Exu pagão, começa a atuar, e depois ele recebe a graduação de Exu de lei. Ele é coroado. Ai, gente, é a coisa mais linda. Sabe por quê? Porque ele recebe os símbolos mágicos na capa dele de Omulu. Então, vem Omulu e imprime aqueles símbolos mágicos na capa dele. É a coisa mais linda, é de chorar. E a partir de então, ele se torna um Exu de Omulu, né? Então, ele recebe... Então, assim, é uma coroação mágica, energética. Ele recebe autorização para atuar dentro dos poderes mágicos de Omulu, pela lei de Deus, estando sujeito. Ele evoluiu pelo livre-arbítrio. Ele evoluiu. Sim, esses Exus, eles evoluem pelo seu arbítrio, né? Eles escolhem trabalhar pela lei divina, né? Então, assim, é muito bonito. Por isso que eu gosto que vocês acompanhem, leiam esses romances, porque esses romances ajudam a visualizar tudo isso que a gente fala na aula,
de uma maneira bem intensa. Meu pai e minha mãe descobriram lá os livros, agora os audiobooks, né, que são os livros. Nossa, já leram, já ouviram uns par já, um mais lindo que o outro. Fica ali, melhor que novela. Então, em vez de ouvir novela, eles estão lá ouvindo os livros, né? Acompanhem, é muito bacana, para ilustrar tudo que a gente aprende, tá bom? Então, semana que vem não deu para falar de Oxóssi, mas eu achei importante falar sobre isso, até para... Eu sei que, principalmente quem está entrando, vê, ouve, vê, fica naquela coisa, e eu espero que tenha esclarecido, tá? E se tiver alguma dúvida depois também, gente, ó, a ignorância é sempre uma treva, é sempre treva na vida da gente. Então, tudo que a gente compreende um pouco melhor se torna mais claro, mais lúcido, né? Então, a gente sofre sempre menos por saber, né? Então, sempre busque, se não for comigo, com o Jesuel, né? Eu falo comigo e com o Jesuel até por uma questão, assim, de segurança, né? Porque depois... Mas você pode ter porque o coleguinha do lado, gente, às vezes sabe menos que você, então tem que tomar cuidado, né? Assim, tem amizade, conversa, troca ideia, tal, mas às vezes o coleguinha do lado está no mesmo, né? Tá no mesmo grau ali, então é meio complicado. Então sempre, mas procurem sempre tirar a dúvida para entender o que está acontecendo, para não se sentir. Por isso que eu falei tudo isso hoje, para se sentir e falar, nossa, que bom, não é só comigo, isso acontece, é assim, assado, assado. Você fica mais tranquilo para tratar disso daqui para frente, ok? Espero que todos tenham gostado. Semana que vem a gente vem falar de Oxóssi, a gente continua, né, nos orixás universais, e a gente vai tratando aí de um por um, uma revisão aí dos orixás, ok? Espera só um pouquinho que o Gustavo pode falar. Posso falar um pouco? Pode, é que está nos limites do horário. Eu queria só dar um conselho, na verdade. Eu sou talvez um dos mais velhos da tenda. Eu pedi para você postar um vídeo, né, há 2 dias atrás, de uma pessoa falando sobre paranoia e intuição. Ah, sim. Eu queria que vocês ouvissem esse vídeo e trocassem a palavra paranoia pela palavra ego. E toda vez que eu vejo paranoia, pensa no que é o ego e o que é a intuição. Você tem uma leitura real, né, do que é a sua intenção, do que é o seu trabalho, do que é a sua vontade, né, sem a interferência do ego. Ali é um alerta do ego. Né? O que diz naquela mensagem é o alerta do ego e que a gente tem que separar ele. Né? A gente vive de uma forma egóica, mas no trabalho, na tenda, na nossa missão, no nosso chamado, né, como muitos consideram e tal, eu acredito muito no chamado do coração. Aqueles que são chamados de verdade a uma encruzilhada na vida, eles são levados a ela de forma abrupta e ininterrupta. Ele não para pensar. O mundo espiritual nos conduz para isso de uma forma muito bruta, na minha opinião, mas ela é certa e certeira, né? O discernimento entre o que é ego, né, e o que é o meu sonho e minha vontade e minha doação é o que a intuição faz por nós. E aí eu me sinto completo quando eu sigo a minha intuição. Toda vez que eu sigo o ego, vai faltar alguma coisa e eu vou acabar culpando alguém. E, na verdade, o culpado sou só eu, de não conseguir entender e ouvir a voz do meu coração, frente ao que eu acreditaria, né, ou acredito que seria o milagre dentro da minha vida. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Sim, obrigada. Sim, obrigada, porque eu tinha esquecido desse... Foi ele que viu, ele falou, não, manda isso, que isso vale a pena. Achei muito bom, porque o cara é muito certo, muito correto, assim, ele é muito claro, né, quando ele diferencia
paranoia de intuição. Isso aqui serve para todos nós, foi muito bom. Trocar o ego por paranoia serve mais ainda. O ego ele só te confunde, a intuição te dá respostas, né? Ele vai colocando todo um paralelo ali. Quem não viu, tá, gente? Veja que vale a pena. Aí vocês reflitam também. Ok? Então, vou encerrar que nós estamos passando do horário. Tá bom? Então, uma boa noite a todos. Que vocês possam descansar, que vocês possam refletir. Não é esse da caveira, não. É um outro, acho que mandou domingo, gente. Vou até mandar de novo depois. É um do TikTok, é bem curtinho, é 1 minutinho e pouco, tá? Aí eu vou... É um rapaz falando, assim, um rapaz negro falando, né? Diferença de intuição e de paranoia. Pois eu mando de novo daí no grupo, tá? Mas que todos possam... esse do Caveira tá no material que eu mandei na semana passada. Dentro do material tem o link, os 2 links lá, tá? Obrigada a vocês. Até semana que vem. Se Deus quiser.